Existe um nome na história que, mais do que qualquer outro, se tornou sinônimo de mal: Adolf Hitler. Mas como um homem comum, um artista frustrado, se transformou no arquiteto de um dos maiores massacres da humanidade? É essa jornada sombria que a gente vai desvendar hoje nos mínimos detalhes. E para que essa nossa análise seja a mais completa possível, a sua participação é fundamental. Então, antes de começarmos, já deixa o seu like e escreve aí nos comentários o seu nome e de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. A pergunta que não quer calar é essa: como é que acontece essa transformação? Um jovem que sonhava em ser pintor, que tinha ambições artísticas, como ele se converte na própria personificação da tirania e do ódio? Para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar lá no começo, nas origens, nas frustrações que envenenaram não só a mente dele, mas que acabaram contaminando uma nação inteira. E é aqui que a gente entra num paradoxo bem curioso sobre a figura do Hitler. Porque, vamos combinar, ele foi responsável por um dos capítulos mais terríveis da história. E mesmo assim, a história dele atrai um interesse gigantesco. Mais de 70 anos depois da morte dele, continuam saindo livros, documentários, todo mundo tentando decifrar o enigma por trás de suas ações. E o porquê desse interesse todo, por mais que seja um pouco perturbador, dá para entender. A trajetória dele é de uma complexidade que assusta. Pensa bem, ele pegou uma Alemanha completamente arrasada pela Primeira Guerra, humilhada internacionalmente e afundada numa crise econômica sem precedentes, e transformou o país numa potência militar temida por todos. Ao mesmo tempo, foi ele que apertou o gatilho para começar a Segunda Guerra Mundial, um conflito que deixou um rastro de destruição que, olha, o mundo jamais vai esquecer. Para entender o ditador, a gente precisa primeiro olhar para o jovem. Vamos voltar lá para o começo da vida dele. Um período que foi basicamente marcado por muito fracasso e rejeição. E foram essas experiências que não só moldaram a visão de mundo dele, mas que também plantaram as sementes do ódio que, anos mais tarde, iam florescer de um jeito absolutamente devastador. E aqui já começam algumas surpresas que quebram um pouco aquela imagem que a gente tem dele. Primeiro de tudo, Hitler não era alemão. Ele nasceu na Áustria. O pai dele, Alois, era um cara extremamente autoritário, severo, e isso marcou demais a infância do Adolf. E talvez o mais irônico de tudo, quando era criança ele chegou a cantar no coral da igreja e sonhava, veja só, em ser padre. Imagina só como a história poderia ter sido diferente. A morte do pai acabou sendo uma libertação para ele perseguir o sonho de ser artista. Então ele foi para Viena, que na época era o centro cultural da Europa, só que o sonho virou um pesadelo. Ele foi rejeitado, não uma, mas 2 vezes pela Academia de Belas Artes. Sem dinheiro, ele acabou na rua, morando em abrigos. E foi justamente nesse período de humilhação, de desespero, que ele teve contato com as teorias antissemitas que culpavam os judeus por todos os problemas da sociedade. O monstro estava começando a nascer, ali, alimentado pelo fracasso e pelo puro ressentimento. E então veio a Primeira Guerra Mundial, e ela mudou absolutamente tudo. Para aquele jovem sem perspectiva nenhuma, a guerra deu um propósito, um sentimento de pertencer a algo. A partir daí, a entrada dele na política foi metódica, calculada, sabe? Foi como uma pequena bola de neve rolando montanha abaixo, que só foi crescendo até virar uma avalanche de destruição. Ele se alistou como voluntário no exército alemão e lutou como mensageiro, um trabalho perigosíssimo na linha de frente, e chegou a ser condecorado por bravura com a Cruz de Ferro. A guerra deu a ele um senso de propósito que ele nunca tinha tido na vida. Por isso, quando a Alemanha se rendeu, ele ficou possesso, ele se sentiu traído, ele acreditava naquela famosa teoria da punhalada nas costas, que botava a culpa da derrota nos políticos e principalmente nos judeus. Depois da guerra, a missão dele era espionar um partido minúsculo, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Mas chegando lá, ele não só se identificou totalmente com as ideias, como descobriu seu maior talento, a oratória. Ele basicamente redesenhou o partido, deu um nome novo, um símbolo novo e o transformou numa força política. A primeira tentativa dele de tomar o poder à força deu errado, mas o julgamento acabou tornando ele famoso na Alemanha inteira. E o ponto-chave é esse aqui. A maior arma dele era a voz. Hitler era um mestre da oratória, um demagogo que sabia como ninguém manipular as emoções da galera. Ele chegava a ensaiar gestos e o tom de voz na frente do espelho como se fosse um ator. Ele explorava os medos, o ressentimento de uma nação humilhada e levava as multidões ao delírio com promessas de vingança e de restauração da grandeza alemã. A condenação por traição, que deveria ter acabado com a carreira dele, na verdade deu a ele uma plataforma nacional.
Na prisão, ele escreveu o Mein Kampf, ou Minha Luta, um livro que era uma mistura de biografia distorcida com a ideologia de ódio dele. Ali, preto no branco, ele já descrevia os planos para uma raça pura, a necessidade de expandir o território alemão e o que ele pretendia fazer com quem ele considerava inferior. O projeto do genocídio já estava todo desenhado ali. E quando ele saiu da prisão, ele encontrou o cenário perfeito. A Grande Depressão de 29 tinha devastado a economia mundial e mergulhado a Alemanha num caos completo, com milhões de pessoas desempregadas. E aí, Hitler surge como um suposto salvador, com um discurso poderoso, prometendo emprego, prometendo restaurar o orgulho nacional. As pessoas, desesperadas, começaram a dar ouvidos a ele. O Partido Nazista cresceu de forma assustadora. Em 1933, depois de muita manobra política, os rivais conservadores dele, achando que podiam controlá-lo, o nomearam chanceler. Esse foi, sem dúvida, um dos erros de cálculo mais catastróficos de toda a história. Hitler estava no poder. E o mundo estava prestes a mudar para sempre. Uma vez no governo, Hitler agiu com uma velocidade que ninguém esperava. Em questão de meses, ele consolidou o poder, eliminou toda a oposição, suspendeu as liberdades civis e começou a colocar em prática aquela visão aterrorizante que ele tinha detalhado no livro. O Terceiro Reich tinha começado. Isso aqui mostra muito bem as duas caras do regime. Para muitos alemães, Hitler cumpriu o que prometeu. O desemprego caiu absurdamente, o orgulho nacional foi restaurado, mas por trás dessa fachada de sucesso tinha uma realidade muito sombria. A perseguição aos judeus só aumentava, a polícia secreta, a Gestapo, espalhava o terror e a Alemanha se transformava numa ditadura onde qualquer um que discordasse era brutalmente reprimido. Com a Alemanha sob controle total e a Europa sendo conquistada, o regime nazista deu o próximo passo na sua ideologia de ódio. Eles criaram um termo burocrático, frio, para um plano de uma crueldade que a gente nem consegue imaginar. A solução final para a questão judaica. Era o jeito bonito que eles encontraram para falar de genocídio em massa. Esse número, ele representa um horror industrializado. 6 milhões de judeus, sem contar milhões de outras vítimas. Ciganos, homossexuais, deficientes, opositores políticos. Todos foram sistematicamente assassinados. Eram levados para campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, onde eram forçados a trabalhar até a morte, passavam fome, eram torturados, usados em experimentos médicos desumanos e, por fim, executados em câmaras de gás. Um genocídio numa escala que o mundo nunca tinha visto. A ambição do Hitler parecia não ter fim. Depois de anexar a Áustria e a Tchecoslováquia, ele fez um pacto de não agressão com a União Soviética de Stalin, que era seu inimigo ideológico. Dias depois, em 1º de setembro de 1939, ele invade a Polônia. E essa foi a gota d'água. França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha e o mundo mergulhou no seu conflito mais devastador. Nos primeiros anos da guerra, com a tática da Blitzkrieg, o exército de Hitler parecia simplesmente invencível. Mas a arrogância dele, aquela crença de que ele era infalível e uma série de decisões estratégicas desastrosas levariam o seu império de mil anos a um fim bem prematuro e muito, muito sangrento. Em 1941, Hitler cometeu seu maior erro. Ele quebrou o pacto com Stalin e invadiu a União Soviética, abrindo uma segunda frente de batalha que se provou fatal. Assim como Napoleão antes dele, o exército alemão foi aniquilado não só pela resistência soviética, que foi feroz, mas por um inimigo implacável, o General Inverno. A derrota em Stalingrado foi, sem dúvida, o começo do fim para o Terceiro Reich. Com a Alemanha sendo atacada por todos os lados, Hitler se tornou um líder completamente errático, paranoico e se refugiou num bunker em Berlim, de onde ele dava ordens a exércitos que já nem existiam mais. Enquanto o império dele desmoronava lá fora, ele se casou com Eva Braun. E pouco depois, no dia 30 de abril de 45, com o Exército Vermelho a poucos metros dali, ele deu um tiro na cabeça. Ele se recusou a enfrentar a captura e o julgamento por seus crimes. O legado de Hitler é de destruição numa escala que é quase impossível de compreender. A guerra que ele começou resultou na morte de dezenas de milhões de pessoas e mudou o mapa do mundo para sempre. Deu início à Guerra Fria, à Era Nuclear e o Holocausto, deixou uma cicatriz na consciência da humanidade que nunca vai se fechar. E por que essa história toda importa tanto ainda hoje? Exatamente por causa dessa ideia. Entender como uma nação inteira, uma nação culta e civilizada, pode seguir um homem como ele nessa jornada de destruição, isso não é só um exercício de história, é um alerta. É um lembrete de que a democracia, a liberdade, os direitos humanos, tudo isso é muito frágil e a gente nunca pode achar que está garantido. Agora eu quero saber a sua opinião.
O que você achou deste nosso documentário? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa análise profunda, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Até mais!